Bom dia, pessoal do online. Bom dia, pessoal do presencial também. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma reunião Toastmasters. Essa reunião muito especial, já com clima de fim de ano, natalina. O pessoal já está desacelerando aqui, mas tem muita coisa boa ainda ano que vem. Então vamos todos ficar bem alegres, bem animados. O tema da reunião hoje é bem animado. Então, conto com a participação e a alegria de todos vocês. Vou fazer um pequeno guia da reunião de hoje, principalmente para quem está vindo pela primeira, segunda ou terceira vez, para entender um pouco melhor da dinâmica de como que funciona aqui. Para o pessoal que estiver online, é sempre importante avisar para deixar o microfone desligado. Lembra naquela reunião do Zoom que você faz, às vezes no trabalho, que fica vazando o áudio de alguém, nunca é legal. Então, se o pessoal do online puder deixar o microfone desligado e na hora que vier falar, deixar ele ligado, vai ser muito bom. E o pessoal do presencial, eu peço, né, que a gente evite conversas paralelas, para que principalmente quem estiver aqui na frente possa se concentrar e a gente possa conduzir uma reunião super fluida. Pessoal que estiver online, quem estiver online hoje, você online, quando for trazer os aplausos, tragam na língua de sinais. Então, aplauso na língua de sinais e o pessoal aqui, fortes aplausos para o pessoal que vai vir aqui à frente, discursar, discursos preparados, de improviso, vai ter muita coisa legal aqui hoje. Outra questão muito importante, eu quero reforçar e enfatizar esse ponto. Tente usar a palavra do dia. Nós temos uma dinâmica aqui, quem não conhece, a gente apresenta uma palavra do dia e hoje vai ser bem legal, porque tem palavras do dia, as palavras dos dias das reuniões anteriores, e a gente tem um desafio. Então, toda vez, se você está com um discurso preparado ou de improviso, que você vier ao palco, tenta lembrar da palavra do dia e usá-la. Ela é sempre muito positiva para poder criar esse léxico, né, que a gente tem, essa linguagem proativa e com mais que a gente tenha a intenção efetivamente de falar as palavras corretas e um português com um vocabulário melhor. Outra questão, se você estiver online no seu discurso, marque o PIN no vídeo da nossa câmera. Hoje o nosso timer é o Marcos, ele está aqui do lado da câmera, o pessoal está te vendo ali, ó, né? Já deu um joinha para o pessoal do online. Então ele vai estar sinalizando os tempos aqui para o pessoal do presencial, ele vai estar aqui sinalizando, e para o pessoal do online ele vai mostrar aqui na câmera. Nós também mantemos as nossas reuniões gravadas no YouTube, e isso é muito legal. Então, eu sei que às vezes você pode ficar com medo, aterrorizado de se ver, né, aqui na frente depois no YouTube. Eu, às vezes, se eu acho que ficou muito ruim, eu passo numa velocidade 1.5, 1.75, só para ver os principais momentos. Mas é muito legal se ver aqui na frente e ver como que você se portou, a sua dinâmica. A autocrítica também faz parte da construção e do nosso crescimento. Eu esqueci de falar uma coisa aqui também. Quem é convidado não é obrigado a falar. Então, se você está aqui pela primeira vez, se você não é membro, saiba que você não é obrigado a falar. Fique à vontade, vai ter um momento específico para isso, mas você é convidado e não obrigado a falar aqui no dia de hoje. A missão do nosso clube. A missão do nosso clube é desenvolver oratória e liderança. E como que a gente faz a gente pratica essa missão? Através de uma participação ativa dos membros aqui no palco. Então, nós temos o desafio de trazer todos os membros aqui que têm esse espírito, né, de desenvolver tanto em oratória quanto em liderança, de vir aqui ao palco e se desafiar. Falar pela primeira vez, falar num discurso de improviso, fazer um discurso que vai fazer no trabalho. Então, essas são metas individuais que cada um tem, mas sempre ligado aí na questão da oratória e liderança. É por isso que a nossa seita aqui de sábado de manhã acontece aqui no Brasília, Toastmasters. Outra questão também que eu queria reforçar, a gente tem um board, né, uma diretoria por trás do clube, que é muito importante, tem vários colegas que estão aqui, inclusive presencialmente hoje, e o clube não funciona sozinho, ele precisa sim, né, de pessoas que estejam ativamente engajadas com questões de liderança. Aqui serve como se fosse uma escola. Se você quer aprender mais sobre liderança, saiba que ano que vem a gente está trocando o board. E se você quiser se desafiar também com uma função de presidente, vice-presidente, várias outras áreas, você pode fazer daqui o seu laboratório. Muito legal, vale muito para a vida. Também queria reforçar que o Toastmasters é o nosso clube, ele é um clube ligado a Toastmasters International, então a gente tem uma rede de clubes mundiais em que nós somos conectados.
A Toastmasters International está em mais de 143 países, mais de 16 mil clubes, mais de 358 mil membros. E dentro da Toastmasters você tem uma gama de oportunidades para se desenvolver. Por exemplo, essa semana, quem acompanha lá no WhatsApp do nosso clube, surgiu um novo clube online dos países do BRICS. Então, eles estão fazendo um clube que não necessariamente você precisa sair do Brasília Toastmasters, você pode participar dos dois clubes, mas com pessoas de Índia, China, Rússia e vários países do mundo. E é muito legal essa interação que a gente tem, porque a gente consegue não só se desenvolver pessoalmente, profissionalmente, mas se conectar com pessoas que são tão diferentes da gente. Então, isso é sempre muito valioso e o Toastmasters nos traz isso. Eu vou só passar as 3 estruturas do dia, que são como funciona a dinâmica, e quero passar para o nosso Toastmasters do dia. Como que vai funcionar a nossa reunião? Ela vai funcionar numa estrutura de 3 partes. A primeira parte são os discursos preparados, a segunda são os discursos de improviso e a terceira, avaliações e relatórios. Primeira parte, nós temos membros do nosso clube que se prepararam para estar aqui na frente hoje, se desafiando com discursos em que foram trabalhando durante a semana. O discurso de improviso é uma excelente forma de treinamento, uma dinâmica muito gostosa para que a gente possa desafiar aqui num discurso de improviso, e todos são convidados, membros e não membros. E avaliação e relatórios também, que é uma das partes mais ricas em que a gente recebe aí a nossa avaliação, os relatórios de todas as dinâmicas que aconteceram durante o dia, e a gente consegue, assim, saber se estamos evoluindo ou não. E cada uma dessas partes você pode votar. Então, no melhor discurso de improviso, no melhor discurso preparado, na melhor avaliação, você sempre pode votar. Queria uma salva de palmas para o nosso Toastmaster do dia de hoje, que é o Olavo Pacelli. Seja muito bem-vindo. A reunião é toda sua. Obrigado, Daniel. Aqui, ó, eu escolhi o tema hoje, verão. Infelizmente, eu não podia vir de sunga e sem camisa. É contra as regras do Toastmaster, então vim da melhor forma que eu podia fazer. Escolhi esse tema verão. Eu sou Olavo Pacelli, vou ser o mestre de cerimônias hoje. E não é só eu que faço a reunião acontecer, tem várias pessoas que estão aqui comigo hoje. E a primeira que eu quero chamar aqui é o Marcos Cruz. Ele é o nosso timer. Aí, seja bem-vindo. Marcos, explica pra gente como é que funciona o timer. Olá, bom dia a todos. Bom, basicamente, então, nós vamos usar essa forma visual do verde, do amarelo, do vermelho. Para o discurso do Icebreaker, nós temos de 4 a 6 minutos, então, respectivamente, verde para 4, 5 minutos amarelo e dando 6 minutos o vermelho, sendo que tem 30 segundos de prorrogação, né, para ser um discurso elegível. Eu também vou controlar a parte dos feedbacks, geralmente das votações também, são de 1 minuto. O nosso breaking para o network são de 5 minutinhos. E também teremos ótimas oportunidades hoje de ouvir pessoas, né, que estão com discursos preparados, que serão de 5 a 7 minutos, da mesma forma, respectivamente, verde para 5, 6 amarelo, 7 vermelho, também com os 30 segundos de prorrogação, e depois daremos os feedbacks sobre a elegibilidade do tempo. Então, se atentem ao tempo, acho que é uma oportunidade de você discursar também e controlar essa questão do tempo. E eu já vi muitos discursos, quando você obedece essa questão do tempo, é muito legal, as pessoas elas se interessam, e então é uma excelente oportunidade de ter essa interação e esse feedback. Valeu. Muito obrigado, Marcos. E a próxima função que eu vou chamar aqui é a accountant Gisele, ela está em casa. Bom dia, gente. A minha função aqui como accountant, primeira coisa é praticar a escutativa. Eu tenho que prestar atenção no que todo mundo está falando e anotar o uso de palavras de preenchimento, ou de muletas. E isso pode ser, por exemplo, palavras de confirmação, por exemplo, né, entender, né, entendeu? Sabe? Palavras de prolongamento. Eu estava no trabalho. Palavras de repetição no dia. Palavras de preenchimento, né, e também gestos. Eu vou tentar prestar atenção nos gestos, movimentação no palco excessiva, passar a mão no cabelo, coçar o nariz, olhar o relógio,
mexer com as mãos com alguma coisa. Então, vou estar prestando atenção em todo mundo. Por exemplo, então, é uma palavra de preenchimento para todo mundo lembrar de praticar e depois eu vou compartilhar um relatório no final. Muito obrigado, Gisele. Próxima função que eu vou chamar aqui é o Hackmaster Emanuel Bezerra. Explica aí a função, porque essa aqui tem o nome mais diferente. Fala pessoal, bom dia a todos. Eu vou ser o Hackmaster de hoje. Basicamente, essa função tem como objetivo verificar se todo mundo está atento, né, ao discurso dos nossos colegas aqui, nossos palestrantes, e vale a pena porque quem acertar as perguntas leva um chocolate. Muito obrigado, Emanuel. Essa função é muito importante. Quando você está aqui na frente, faz um discurso e depois o Hackmaster pergunta, faz a pergunta sobre o seu discurso, todo mundo responde, você se sente tão prestigiado. É muito bom. A próxima função é o Topic Master, o Thiago, porém ele explica melhor na hora, que ele reforça melhor a ideia do Topic Master. A avaliadora geral vai ser a Letéia. Finalmente consegui trazer ela para cá. Ela também vai explicar como é que funciona a função na hora. E agora vamos para uma das funções mais divertidas, que é o gramaticista. O Lucas está em casa. O Olavo me convidou para ser o gramaticista dessa vez e eu trouxe uma palavra baseada no tema que nós temos hoje. A palavra do dia será então lépido, é um adjetivo que pode ter dois significados. O primeiro, que denota jovialidade, alegria, alegre, garrido, radiante, ou que demonstra agilidade, ligeiro ou ágil. Verão, o período mais lépido do ano. A gente pode utilizar com essa conotação, que é um período alegre, um período jovial, um período contente. E, além disso, o falcão peregrino agiu com lepidez na busca de sua presa. Também podemos ter esse significado. Lépido, todo mundo fala aí na plateia, lépido. Lépido. Boa! Além disso, a gente tem outras palavras do dia que incluem perscrutar, prelúdio, candura, recôndito. Vamos lembrar desse uso, porque se a gente usar só pontualmente, não adianta de muita coisa. Queremos muito mais utilizar palavras que enriqueçam o nosso vocabulário para o nosso dia a dia. Obrigado, pessoal. Olavo, a palavra é sua. Muito obrigado, Lucas. Vamos começar agora com discursos preparados. Primeira pessoa vai ser a Débora Alencar. Ela está na trilha Liderança Dinâmica. E o projeto de hoje é o Quebra-Gelo. Ela vai apresentar ela mesma para o clube, como o motivo de ela ter vindo para o Toastmaster e talvez o motivo dela ter escolhido essa trilha, Liderança Dinâmica. A avaliadora dela é a Naya Lima. O título do discurso dela é De uma frase a uma realidade. Ela tem de 4 a 6 minutos para fazer o discurso dela, com 30 segundos de tolerância. O palco é seu, Débora. Obrigada. Tudo começou em 2001, mais especificadamente em 27 de agosto de 2001. Lembra aquele mesmo ano que teve a tragédia das Torres Gêmeas? Então, foi esse mesmo ano aí, foi o ano em que eu nasci. E eu acredito que depois dessa notícia, você nunca mais vai esquecer que eu nasci em 2001. Naquela tragédia, 44 pessoas morreram. 44 sonhos morreram. Mas no mesmo ano, eu nasci e juntamente com os meus sonhos, estou aqui. Pois sempre acreditei que a vida é uma oportunidade da gente realizar sonhos. Que a cada amanhecer nós temos essa oportunidade de ir atrás daquilo que almejamos, juntamente com força, garra e muita dedicação. E os anos se passaram e aos 13 anos, eu, rolando o feed lá do Facebook, encontrei uma mensagem. Mas não era uma mensagem qualquer. Não era aquelas mensagens que a gente olha, lê, acha até interessante, mas depois esquece. Não, eu li aquela mensagem e internalizei ela dentro de mim. Eu vivenciei ela e comecei a repetir ela todos os dias. Internalizei ela e comecei a colocar em prática. Comecei a repetir. Inclusive, antes de vir para cá, eu repeti ela também. Ontem, eu fiquei repetindo ela. Antes de chegar aqui, eu repeti. Antes de estar aqui nesse palco, eu repeti ela. Pois eu sempre acreditei que essa frase, ela baseava toda a minha vida. Sempre acreditei que com base nela, eu iria crescer e iria dedicar tanto a minha vida social, quanto a minha vida acadêmica, quanto a minha vida profissional. E então, eu me tornei professora.
E durante um dos cursos de formação continuada da rede, eu encontrei uma professora e enquanto ela dava aula, eu olhava para ela e ficava extremamente apaixonada. Eu olhava para ela e ficava encantada ao ponto de não conseguir prestar atenção na aula. E aí eu não aguentei. Em uma das aulas, eu levantei a minha mão e perguntei: professora, como você consegue falar tão bem assim? Será que um dia eu consigo falar assim também? E automaticamente ela citou. Foi um clube chamado Brasília Toastmasters que me ajudou. E automaticamente voltou para a aula. Rapidamente, eu não consegui anotar o nome porque ela voltou para a aula e eu tive que focar para a aula. E aí, fui lá eu, procurar no Instagram da professora, amigo por amigo, o que era o bendito desse clube. Procurei e encontrei o Brasília Toastmasters. Fiquei namorando ele, procurando a dinâmica, saber entender e conhecer as pessoas que aqui estão, até me sentir confiante para estar aqui. Olhei para o clube olhou para mim e eu falei, e aí, vamos ter um relacionamento sério? E cá estou eu. E para finalizar, não esquecendo da mensagem que eu havia visto há 13 anos, naquele Facebook, a mensagem dizia a seguinte forma: um dia eu serei uma mulher linda e inteligente, falando para um público, em um auditório. E as pessoas vão olhar para mim e vão falar assim: uau, que mulher linda e inteligente. E é isso. E para finalizar, logo após o meu discurso, vai ter um momentinho para vocês darem o seu feedback. E eu já vou dar de sugestão. Coloquem aí, uau, que mulher linda e inteligente, só para eu sentir que o meu sonho foi de fato concretizado. Obrigada. Ela já deu um spoiler do que a gente vai falar no feedback, então acho que pode ser só uns 30 segundinhos, é o tempo suficiente para escrever. Você pode colocar 1 minuto e meio no timer, por favor, Marcos? Obrigado. De uma frase a uma realidade. Agora sim fez sentido a frase, o título dela. 1 minuto e meio. Tá, mas acabou de me informar que deu 1 minuto e meio, mas vocês podem continuar dando feedback para Débora. Mas vamos continuar aqui, pessoal. Agora a gente vai com o Matheus Augusto, que acabou de chegar, não vai nem poder sentar. Ele está na trilha domínio da apresentação, esse é o segundo discurso dele, e o projeto é escrever um discurso com propósito, que é um discurso que vai focar na mensagem que vai deixar com a gente, quando o discurso acabar. O avaliador dele é o Gustavo Weidemann, o título é A Vida é um Jogo, ele tem de 5 a 7 minutos para poder fazer o discurso dele, e o palco é seu. Bem-vindo, Matheus. Valeu, obrigado. Bom dia a todos. O título do meu discurso hoje é A Vida é um Jogo, porque eu acredito que a vida é realmente como jogos de videogame, e os jogos de videogame são como a vida. Queria começar dando um exemplo do Super Mario. Quem conhece o jogo Super Mario aí? Levanta a mão. Esse jogo é bem legal, né? E o Super Mario, no início do jogo, quando a gente pega o videogame, o controle, a primeira coisa que a gente aprende é apertar o botão para pular, apertar o botão para correr, aprender a andar, aprender a pegar as moedinhas que vai nos alimentar ali no jogo. E na vida é a mesma coisa, a gente nasce, a gente aprende a andar, a gente aprende a comer, a gente aprende a falar, a gente aprende a se comunicar, a gente vai aprendendo habilidades para passar de fase da vida. E voltando para o jogo, é a mesma coisa, tem várias fases no jogo, e logo no início do jogo, do Super Mario, ele descobre qual que é a missão dele. O vilão, o Bowser, Alguém sabe qual que é a missão do jogo, Super Mario? Você sabe? Quase ninguém sabe, né? Salvar a princesa. Então, a missão do jogo do Super Mario é salvar a princesa. E muitas vezes a gente nem sabe, na nossa vida também, qual que é a missão do jogo, né? A gente está jogando ali o Mario, a gente nem sabe qual é a missão, a gente está se divertindo e a gente acaba se distraindo no jogo ali, explorando o mapa e pegando as moedinhas, mas a gente esquece qual é a missão do jogo. E muitas vezes isso acontece na nossa vida também. A gente acaba se distraindo e esquece qual é a nossa missão. E hoje, no meio do discurso, eu já pergunto para você, para que você fique pensando qual é a sua missão, qual é o seu objetivo final. Infelizmente, na nossa vida, não é como no jogo do Mario. Ninguém veio e disse para a gente, a sua missão
é essa, você tem que fazer isso. Né? No jogo do Mario, ele soube ali, alguém disse para ele que ele tinha que salvar a princesa. Na nossa vida, não, a gente precisa descobrir ainda qual que é a nossa missão. Eu acho que essa é a maior dificuldade da nossa vida. Eu não sei ao certo qual é a minha, mas a gente tem que tentar descobrir, senão a gente vai se perder no jogo, senão a gente vai ficar atrás de moedinha, senão a gente vai ficar explorando o mapa, que é legal viajar, explorar o mundo, mas se você não souber a sua missão, não vai ter a mesma graça. E aí, no Mario, temos os chefões, né? A cada final de mundo ali, tem os chefões, e a cada chefão fica mais difícil. E o engraçado é que é o seguinte, se você não aprender o que você tem que aprender para passar daquele chefão, você fica repetindo aquela fase ali até você passar. E assim é na vida também, né? Muitas vezes a gente fica repetindo várias situações da nossa vida, relacionamentos parecidos, dificuldades em relacionamentos, ou então a gente passa por questões de não conseguir colocar limites em alguma situação, e a gente só passa dessa situação, a gente só consegue o que a gente quer, em muitos momentos, se a gente aprender a resolver aquela situação, se a gente aprender a habilidade necessária para superar aquela fase da nossa vida. Então, hoje eu também proponho para vocês que pensem, tem algo que está doendo em você? Tem uma situação que você não está conseguindo passar? Essa situação quer te ensinar algo, e quando você aprender isso e passar dessa situação, você vai passar de fase e talvez consiga aí salvar a princesa, né? No caso do jogo. E aí, eu vou citar um outro jogo aqui. Quem conhece Street Fighter? Aqui. Era um jogo de luta, né? E nesse jogo tem vários personagens lá. E entre os personagens temos, por exemplo, a Chun-Li. A Chun-Li, ela é uma personagem que a habilidade dela é dar chutes rápidos. Né? Ela dá chutes ágeis e muito rápidos, mas com pouca potência. Já o Zangief é um grandão, assim, um cara bem forte, e ele dá golpes lentos, mas com muita potência. Agora imagina se o cara, o Zangief, que é fortão, tentasse usar a estratégia da Chun-Li, que é dar chutes rápidos. Ia dar completamente errado, né? Porque ele não ia conseguir ter essa habilidade que a Chun-Li tem. E muitas vezes eu percebo que a gente vive na vida assim, querendo utilizar a habilidade do outro, usar o que funciona para o outro na nossa vida. Mas, na verdade, não dá certo. A gente tem que saber qual que é a nossa habilidade, o que a gente tem de diferente e usar o nosso ponto positivo a nosso favor, e o ponto negativo a gente tem que tentar minimizar ele. Então, hoje eu deixo também essa reflexão de a gente tentar entender qual é a nossa missão, então, qual é a nossa missão e quais são as nossas habilidades específicas e únicas, que são só nossas, para que a gente possa utilizar essas habilidades para passar de fase, para passar de chefão. E para finalizar, eu gostaria de pedir que, já que a gente está falando de missão, gostaria de pedir que vocês fechassem os olhos por um minuto e pensassem como se vocês tivessem 90 anos, vocês estão no final da vida de vocês, está chegando ao fim, e aí você pode pensar nesse momento o que você gostaria de realizar ainda que você não realizou, o que você ainda não realizou na vida. Pense nessas coisas, o que você quer fazer ainda. E agora você pode abrir os olhos e você tem uma nova chance de concluir esses objetivos que você pensou agora e atingir a missão da vida de vocês. Obrigado. Para os cursos que tem que deixar a gente com uma mensagem depois, eu acredito que você conseguiu. 2 coisas para a gente pensar. Excelente, Matheus, muito obrigado. Sempre bom estar podendo escutar. Eu tive aqui 2 semanas atrás, o Ice Break hoje, de novo. O pessoal já está evoluindo muito rápido aqui. Você coloca 1 minuto, por favor, no time. Obrigado, Marcos. Tá, me avisou que deu tempo, mas vocês podem continuar escrevendo o feedback para o Matheus. Vamos lá. Com a Lília Oliveira, ela está na trilha Comunicação Visionária, o projeto dela é o mesmo, do Matheus, questão de deixar uma mensagem com a gente depois do discurso. O avaliador dela, Fábio Fontes, que está em casa, ele é lá do Rio. Muito obrigado, Fábio, por se disponibilizar nessa manhã de sábado. O título é Fiz Meu Ice, e agora ela tem de 5 a 7 minutos para fazer o discurso dela, e uma salva de palmas para a Lília. Bom dia, bom dia, bom dia. Fiz meu ICE, e agora? Quando eu marquei o meu segundo discurso? Foi essa pergunta que eu fiz para mim.
fiz o meu ICE, e agora eu vou falar sobre o quê? O que eu quero passar? O que eu quero transmitir? Qual o assunto que eu quero falar? E aí eu fui nessa pesquisa de autoconhecimento para saber qual a mensagem que eu queria passar, sobre o que eu queria falar. Então eu fui ver o meu ICE sobre as coisas que eu falei e comecei a ler os meus feedbacks, os meus retornos que eu tive. E foi uma motivação muito grande as mensagens que eu recebi. Tanto eu motivando as pessoas, como as pessoas me motivando daquilo que eu falei. Durante o meu ICE, quando eu terminei o meu ICE no break, teve uma convidada e ela veio até mim falar comigo, me deu um abraço e falou: eu me vi ali na frente, porque eu também tenho essa mesma dificuldade, eu também tenho esse medo, e obrigado por ter ido lá na frente, mostrado a sua fraqueza, falado sobre isso, porque a gente pode, né, buscar vencer isso, vencer essa fraqueza, melhorar, e que está tudo bem ficar nervosa, está tudo bem a voz ficar embaçada, tudo bem as pernas tremer, esquecer o discurso. Somos humanos e a gente está aqui para melhorar. E nessa busca, assim, eu vi que eu quero, aqui na frente, não tenho, assim, ainda o que eu quero falar, sobre o que eu quero falar, mas eu tenho uma certeza, assim, que eu quero falar coisas para motivar, para incentivar. Eu quero que as pessoas me incentivem e que eu também incentive as pessoas a começar, né? A começar. A gente tem que ter esse ponto. Lá no meu ICE eu falei muito sobre isso, que aqui no clube é uma escadaria e que eu estava degrau por degrau e ter vindo aqui à frente, eu pulei 10 degraus. Porque, para mim, quem está aí no início comigo, sabe como, para mim, é muito difícil estar aqui. E aí, às vezes, vocês me perguntam, mas você está no clube, você tem que se arriscar, tem que sair da sua zona de conforto. Gente, eu ainda não encontrei a minha zona de conforto. Eu ainda estou numa guerra de gladiadores entre o Tico e o Teco. O Tico, quando eu estou aqui, ele quer subir essas escadas correndo, quer entrar no carro e só olhar para trás quando estiver lá no Gama. O Teco não, o Teco quer continuar, quer vir aqui na frente, quer se arriscar, quer melhorar. Então, ainda não achei a minha zona de conforto. Então, primeiro eu vou achar ela, vou ficar um pouquinho nela, vou curtir um pouquinho, e depois eu vou começar a me arriscar, talvez, em outros assuntos, outras coisas. Porque os discursos aqui na frente, eles são muito motivadores. É de um autoconhecimento muito grande. As pessoas que vêm aqui passam muita informação para a gente sobre moda, sobre TI, sobre o mundo, sobre cultura, sobre comidas. Aqui tem diversidades. E, assim, tem histórias, motivações e tudo. Então, estar aqui na frente, para mim, é muito desafiador. E a minha jornada começa, né? Assim, eu estou compartilhando com vocês, é o início dessa jornada de palestrar aqui na frente, de falar aqui na frente, de me autoconhecer, de buscar isso, de buscar sobre me conhecer, o que eu quero transmitir. E aí, nessa busca, eu, olhando vídeos, assistindo palestras, eu queria passar para vocês, vou pegar uma colinha, 3 frases assim que estão realmente assim, que eu coloquei lá no meu quarto, e quando eu penso em desistir, quando eu venho aqui que eu esqueço, que eu chego em casa chateada, eu leio elas e falo, não, eu vou continuar, eu vou tentar, se não der certo, eu vou tentar de novo, de novo e de novo, até que uma hora eu vou conseguir. Eu vou ficar satisfeita aqui na frente que eu passei. É o seguinte, nunca pare de buscar seu propósito. Acredite em si mesmo e inspire outros a fazer o mesmo. O medo é uma escolha, a coragem também. A falha não é o oposto do sucesso, é parte do sucesso. Então é isso, assim, falhar, estar aqui na frente, errar, esquecer, falhar, não é uma falha. Eu estou procurando sucesso, então eu estou errando, até eu achar o sucesso, até eu me encontrar naquilo que eu busco no meu autoconhecimento, me melhorar, aperfeiçoar, conseguir movimentar bem, olhar para a câmera para mim. Eu sou a pessoa que eu não tiro nem fotos, eu corro de fotos. Então, estar aqui na frente da câmera, estar aqui na frente das pessoas é muito bom. Então, assim, obrigada por me ouvir, obrigada por deixar compartilhar mais um pouquinho
da minha história, da minha busca, da busca do meu propósito. Obrigada, gente. Bom dia. Uma das coisas que eu gosto... Você bota 1 minuto e meio? Ah, já colocou. Muito obrigado, Timer. Uma coisa que eu gosto daqui do Toastmaster é como as pessoas interpretam os projetos que ela tem que fazer, trazem diferentes ideias para o mesmo projeto. Então, traz essa questão da diversidade que a Lilian trouxe aqui para a gente. Agora a gente vai para a Pamela Oliveira, ela está na trilha Coach Eficaz, e ela está no projeto que é inspirar o seu público, então lembro bastante o projeto do Matheus e da Lilian. O avaliador dela, o Daniel Pina, que também é ali. O título é Já Não. Eu fiquei muito confuso, então confesso que eu quero saber logo o que isso significa. Ela tem 5 a 7 minutos para poder fazer o discurso dela e uma salva de palmas para a Pamela. Esse é o melhor clube do Brasil. Sintam-se privilegiados. Esse aqui é o melhor clube do Brasil, não apenas por oferecer experiência de qualidade, tanto no online quanto no presencial. Esse é o melhor clube do Brasil, não apenas por realizar encontros extras em inglês para aqueles que querem treinar essa habilidade. Esse aqui é o melhor clube do Brasil, não apenas por ser o único clube do Brasil, e talvez do mundo inteiro, a facilitar que os seus membros treinem improviso todos os dias, se assim eles quiserem. Mas tem um motivo que torna esse o melhor clube do Brasil. Ele tem um board altamente comprometido com cada um dos seus membros. É realmente um privilégio e uma honra ser membro do Brasil Toastmaster. E hoje, no meu discurso, eu vou falar sobre uma dessas iniciativas que é esse clube de treinar improviso, esse grupo que a gente tem no WhatsApp. Para quem não sabe, a Laura, nossa VP de educação, de mentoria, ela posta todos os dias em um grupo do WhatsApp alguns temas para a gente treinar improviso. E teve um tema que saiu em outubro que me lembrou muito o meu primeiro nível aqui. Eu entrei em Toastmaster em setembro de 2019. E em outubro eu fiz o meu primeiro discurso, o famigerado Icebreaker. E, gente, para ser sincera, assim, para falar a verdade para vocês, eu não treinei muito não, porque eu falei, não precisa. Gente, eu escolhi fazer meu trabalho voluntário, que na época basicamente era a minha vida. Então eu falava dele para todo mundo, para quem quisesse ouvir e também para quem não quisesse ouvir. Era assim, a pessoa não tinha escolha, eu falava mesmo. Resultado, né? Cheguei aqui, linda, maravilhosa, deu 3 minutos, eu tive um branco terrível. Falei, obrigada, e sentei naquela cadeira bem ali. E fiz assim. Eu acho que eu nunca passei tanta vergonha na minha vida até aquele momento. De verdade. E para vocês saberem, os seguintes discursos não foram melhores, não. No meu terceiro discurso, eu escolhi falar sobre gestão de qualidade. E eu olhei para a plateia, assim, estava olhando para ela, e eu vi uma moça. Ela era visitante. Gente, ela estava olhando para mim com cara de pena, mas era uma cara de dó tão grande que eu lembro até hoje da sensação de olhar para aquela mulher e falar, meu Deus, eu quero sumir daqui, socorro, socorro. E basicamente, esse foi o resumo do meu nível 1. Foi um discurso pior do que o outro. E eu me lembro que eu terminei o nível 1, né? Peguei aquele certificado lindo, que estou chamando pra gente lindo, lindo, e falei, grande merda, esse discurso, esse certificado, grande merda. Porque eu não me sentia uma boa oradora. Eu já tinha 4 discursos na época, 4. E para mim eu ainda era péssima oradora. Então, eu tenho que confessar que naquela época, eu desanimei Toastmaster, eu parei de ir nas reuniões, eu realmente desisti, de verdade, eu não ia voltar não. Mas teve uma coisa, e teve uma coisa que mudou tudo para mim, que foi essa revista aqui, maravilhosa, que eu super indico, Toastmaster Magazine, por favor. Nessa revista, existia uma reportagem de um neurocientista, que ela também era Toastmaster. E ela basicamente explicou o segredo de vencer oratória. E eu vou contar para vocês. Mas para isso, eu vou pedir que vocês, por favor, fechem os olhos. Todo mundo, fechem os olhos. Imagine a seguinte situação. Vocês estão numa floresta. Estão observando o rio. Tá tudo lindo. Tá tudo tranquilo. Mas, de repente, se sentem que tem alguém olhando para vocês. Vocês não sabem de onde é que tá vindo, vocês não sabem o que é, mas sabe a sensação de alguém te analisando, te escaneando? Fiquem um pouquinho. O que vocês sentem quando tem alguém te analisando por trás? Você não sabe o que é. Pode ser um leão, pode ser um caçador. Por favor, podem abrir os olhos.
Basicamente, essa é a mesma sensação de falar em público. A sensação de estar sendo observado, julgado, escaneado. É realmente uma sensação de quase morte. Não é brincadeira. Tá aqui, ó, vocês me olhando, é uma sensação de quase morte. Só que existe uma coisa para vencer isso, que é o seguinte, vamos lá. Vou pedir que você é um membro novo aqui no clube, entrou hoje, vai pegar uma funçãozinha ali de timer, e você vem aqui, pisa nesse palco, e você vai se sentir péssimo, você vai se sentir horrível. Por quê? Porque é uma sensação desagradável. Mas depois que tudo passa, você percebe que você não morreu. Olha só, você está vivo. E aí, em uma segunda oportunidade, você pega uma função de accounter. Vem aqui, passa um nervoso terrível. Não é fácil. Vir aqui não é fácil, mesmo uma função de accounter. Mas você não morreu. E você sobe um nível a mais e você faz seu primeiro discurso. E não é agradável. Mas olha só, como a Lília disse, você não morreu. Qual que é o segredo de ser melhor de falar em público? Basicamente, é você vir aqui repetidas vezes e mostrar para o seu corpo que, embora a oratória seja incômoda, e sempre será, ela não te mata. Ela não é aquele leãozinho escondido na floresta que vai te pegar. E esse é o momento mais bonito que tem. Porque, gente, chega um momento onde todos esses medos que a gente tem, que são humanos, que são intrínsecos do nosso DNA, eles ficam em segundo plano. E é aí que você consegue focar na variação vocal, nos gestos. E aí, quando eu soube disso, eu fiz um plano. Porque quem me conhece sabe que eu sou a pessoa do plano. Eu planejei todas as funções de discurso que eu ia fazer no ano inteiro. No ano inteiro. E eu fiz discurso todos os meses de 2020. E em março de 2021, eu fechei no nível 4. Em um ano, eu fechei 3 níveis. E foi incrível. Foi uma trajetória, assim, que eu não consigo nem descrever, porque a transformação que eu tive, eu não sei, tipo, eu sou extremamente outra pessoa, de verdade. E eu lembro que em 2021, em janeiro, eu peguei a função que eu tinha mais medo de todas, que é essa função que hoje, querido Olavo, está desempenhando, que é a Toastmasters do dia. E por que eu tinha tanto medo dessa função? Porque eu tenho muito branco na vida, de verdade. Como eu tive lá no meu primeiro discurso, eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de manter uma linha de raciocínio quando eu vou falar. E eu pensei, nossa, se eu vou transformar do dia, eu vou esquecer tudo, né? Eu não vou falar nada com nada, então nunca vou ser. Só que aí eu decidi que seria o momento, fui lá em cima, queria morrer, deixei ela até doida, verdade? Porque eu perguntava para ela 1 milhão de coisas, eu queria que o mundo acabasse naquela semana, porque eu quase tive um infarto. Mas eu fui Toastmaster do dia. Eu sobrevivi, como vocês podem ver, estou aqui linda e maravilhosa. E depois disso, eu fui Toastmaster do dia uma vez por mês no ano 2021. E eu digo que ser Toastmaster do dia é a função que hoje mais me ajuda no meu trabalho, a gerenciar reuniões, a falar bem. E eu lhe digo uma coisa para vocês. Eu queria deixar um convite para todos esses membros maravilhosos aqui do Brasil Toastmasters, que é, se permitam errar, se permitam pagar os micos de vez em quando que faz parte. Mas eu prometo uma coisa para vocês. De verdade, prometo. Por experiência. Prometo que não vai ser fácil. Eu prometo que não vai ser rápido. Mas eu prometo que vai chegar um momento onde vocês vão pisar nesse palco maravilhoso aqui, ó, lindo. E vocês vão poder ser vocês mesmos. E nada mais bonito do que um orador que sobe nesse palco e é ele mesmo. Obrigada. Muito obrigado, Pamela, por mais um ótimo discurso. Realmente estar aqui na frente sempre dá um medo, mas é igual você comentou, como se fosse uma vacina. Você pega uma funçãozinha menor, vai ficando mais tranquilo aqui na frente, você consegue fazer a questão do improviso, que daqui a pouco vai ser com o Thiago. Muito obrigado, Marcos. Vamos continuar a reunião agora. Agora vai ser um relatório com vocês, vai dizer quais discursos estão elegíveis ou não para a gente poder votar. Primeiramente, gostaria de parabenizar a todos. A Débora fez o discurso dela em 4 minutos, 16 segundos e 87 milissegundos, está elegível. O Matheus fez o discurso em 5 minutos, 56 segundos e 60 milissegundos, está elegível. A Lilian fez o seu discurso em 5 minutos, 14 segundos e 69 milissegundos. E a Pamela fez o seu discurso em 8 minutos,
21 segundos e 75 milissegundos. Por um pouquinho de tempo, a Pamela passou da métrica que temos para elegibilidade. Então, os elegíveis para esta votação, Débora, Lília e Matheus. Obrigado. Acho que eu nunca vi o timer ser tão preciso até na milissegundo. Nem sabia que o celular conseguia calcular isso. Então, agora, utilizando o QR Code, vou baixar aqui para poder votar em qual dos cursos vocês acham que foi melhor. Muito obrigado, Marcos. E agora nós vamos para Network Break. O Lucas vai ser o Zoomer para o pessoal online, para o pessoal que está presencial tem um lanchinho ali para a gente vai poder conversar um pouco e até daqui a pouco, pessoal. Não tem lanchinho aqui, galera. Foi mal. Então vou ficar devendo essa pra vocês. Gisele, Lucas, custava nada mandar um pão de queijo, né? sabe, o dólar tá alto, não dá pra enviar pão de queijo aí não, sabe? Tá difícil ficar te devendo essa aí. E aí, gente, tudo certo? Como é que é? Meu primeiro online em reunião híbrida. Como é que vocês estão? Quem é nova? Daiane, Ana, Liliana. Daiane, primeira vez? Sim, primeira vez. Legal. Você mora em Brasília? Brasília. Aonde, em Brasília? Em Guará. Guará 2. Guará? Ai, Guará é Isso. bom. Também Compraria uma acho. casinha lá. Compraria uma casinha lá. Casinha não, mas apartamento eu compraria também. Ana, você já veio aqui alguma vez? Não, primeira vez. Primeira vez também? De onde? Brasília. Brasília? Vocês conheceram aonde o clube? Internet? Fiquei sabendo por uma amiga, que tá aqui, aliás. Quem é sua amiga? Ah, Liliana. Oi. Tudo bom? Você não é a primeira vez, não, né? É minha primeira vez, mas aí, como eu não queria ir sozinha, eu arrastei ela e a minha Ah, irmã. Só que a minha irmã não pôde vir, mas ela pediu pra eu depois dar uma review pra ela. entendi. Nossa, acho que tem um menino muito parecido com você que já apareceu recentemente. Eu fiquei na dúvida. Enfim. Nossa, eu vou conhecer a minha sósia, então. Mas pode ser fonte de voz da minha cabeça também, né? Então, enfim, um fantasma aí de Liliana. Eu vi que você tava Gente, com gelo, você tirou dente? Você tava com gelo no rosto? Sim, eu tirei meus 4 sisos. Aí tá Ah, tudo meio dolorido. meu como é Deus. que foi? Quanto tempo durou? Eu gosto de perguntar quanto tempo dura. No meu caso, como a minha raiz ela era tipo mais retinha, não era torta, foi muito Foi. rápido, foi uns 40 minutos. Ah, o meu também. Lembrei disso. Eu fiquei pouco tempo, fiquei uns 3 dias e passou. Sim, eles falam que tipo até 3 dias você ainda pode sentir alguma coisa. Agora tá bem melhor que ontem, tipo, antes tava meio inchado assim, mas tem que ficar uma semana mais quieto, né? Porque pode abrir pontos, essas coisas. Aí eu, eita, eu que não gosto de ficar parada. Você ficou Mas fazendo faz... isso aqui depois da cirurgia, apertando sua bochecha e não sentindo nada? Nossa, foi muito estranho, parecia que a boca É, mu- tava meio derretendo, assim. ela não existe, aí você fica muito, muito Até na hora de estranho. falar é estranho, né? Aham. E de não se. Pra mim, o que mais me pegou é não sentir. Tipo assim, a gente saber que quando a gente faz isso aqui, tem o tato da bochecha com o dedo e do dedo com a bochecha. Aí quando você tira um deles, fica sem metade dessa experiência aí. É muito esquisito. Realmente. Acho que foi uma das sensações mais esquisitas que eu já senti. Porque, Quer tipo, eu falar? tinha muito medo de agulha quando eu era pequena. Tipo, já teve 2 vezes que eu precisei levar ponto e eu não deixei quando eu era criança, porque eu tinha muito medo de agulha. Hoje não. Não, hoje não. Mas meio que foi a minha primeira vez levando anestesia. Meu Deus. O medo da Você, criança. Fábio, você tá dirigindo? Você parou só para participar? Estou dirigindo e comendo biscoito amanteigado. Das 2 vezes que vocês perguntaram, eu estava com a boca cheia. Eu sou do Rio Toastmasters, eu sou VPE aqui do Rio, e aí estava dirigindo, parei para participar da reunião com vocês. Já tive em Brasília umas 3 vezes. Brasília para mim é muito querido, porque eu conheci o Toastmasters em Brasília, através da Letéia. Nós já éramos amigos, aí ela me convidou para um clube, e minha primeira reunião no grupo foi em inglês. Naquela época, o Pepe ainda estava com a gente, ainda tinha outras pessoas, e aí Brasília ficou no coração. Depois eu fui para o Encontro Nacional, e aí voltei para o Rio procurando o grupo, né? E aqui eu encontrei o grupo e estou no Toastmasters aí nesse 1 ano agora, vai fazer 1 ano mais ou menos, que eu tô ingresso no grupo, e como BPE do clube aqui no Rio.
É assim, né? A gente começa, o povo já bota a gente para trabalhar, para ser board, não tem tempo ruim, não. E a Leteia, ela é sempre essa catalisadora de pessoas aí. Um ícone. Exatamente. Acho que a palavra perfeita é catálise mesmo. Esse impulsionamento exponencial, essa energia que ela dá, trazendo gente nova, movimentando fora. A gente, inclusive, tem feito os movimentos interclubes com isso. Só um minutinho, já volto com você. Tranquilo. E meninas, sejam bem-vindas, aproveitem. Depois conversem, caso vocês queiram, depende se filiar ou não. Só curtir aqui também já vale muito a pena ver os discursos. É muito maneiro. Eu entrei esse ano e é uma experiência muito surpreendente, acho que para todos os níveis. Desde que para quem já não sabia, tinha dificuldade de oratória, não tinha medo de palco, ali é um exemplo muito forte disso, mas também até quem tem um pouco mais de experiência, você vai se colocando em umas posições, você fica, caraca, nunca pensei dessa forma para fazer esse discurso, ou falar de tal abordagem. É interessante. Então, estão no melhor clube do Brasil. Então, tipo assim, né, a gente tem essa nojeira para falar um pouquinho. Completando isso, Lu, você vai entendendo que o ambiente é seguro e que a didática funciona. Ela é validada nesses 100 anos de clube, né? Você vê a última palestrante falando, me fugiu o nome dela agora. A gente levou cartão vermelho. A gente levou. Bom, Você vê ela falando, aí você vê que no início parece não fazer muito sentido, mas essa validação do tempo é importante. É, eu posso dizer a mesma coisa. No início parece que é um negócio meio esquisito, essas funções, esses negócios, essa rotina, mas aí você Bom percebe dia, que pessoal, tudo tem um certo? fundamento, né? Bom dia, Gisele. Bom dia, Lucas. Agora a gente vai para o momento mais lépido da reunião, que é o Table Topics, com o nosso queridíssimo Thiago Gavilanes. Agora chegou aquele momento que todo mundo estava esperando ansiosamente. A Amanda ali já está quase pulando da cadeira, doida para vir aqui na frente, nossos convidados também. O que é o Table Topics? Todos vocês agora, não só os membros, vão ter oportunidade de se desafiar, de vir aqui na frente e de fazer um discurso de improviso de alguns temas que eu vou colocar para vocês na hora. O discurso de improviso, vocês têm no mínimo 1 minuto, no máximo 2 minutos, com 30 segundos de lambuja para vocês estarem elegíveis para votação no final. Tentem ficar no mínimo até a placa verde levantar. Não sejam tão lépitos. Podem ficar calmos, respirem, mantenham a emoção, que vai ser legal. Como eu sei que muita gente está querendo vir, e para dar oportunidade para as pessoas que eu acho que estão querendo mais, eu vou convidar. Convidados não são obrigados a vir, só falem sim ou não rápido para a gente ganhar tempo. Membros, com exceção da Amanda, não aceito não. Mas a Amanda é a primeira convidada, aceita? Ó, você vai ter de 1 a 2 minutos. Lembra de falar a palavra do dia, que é lepto. Eu sei que vai dar branco, mas tudo bem. Imagina o seguinte: verão chegando, lá no meio do ano, você planejou sua viagem, comprou sua passagem. Aí as companhias aéreas agora estão com mania de cobrar para você marcar assento. Como você gosta de viajar na janela, você pagou para ir na janela. Estava embarcada, de boa. Chega uma mãe com um menino querendo o seu lugar. Já aconteceu. Sim, não, justifique sua resposta. O palco é todo seu. Eu acho que vai depender um pouco do humor no dia, mas acho que uma justificativa seria não, porque na janela, primeiro que o meu assento marcado é mais fácil ali depois de achar o corpo, né? Que é o que todo mundo fala. Se o avião cair, é mais fácil de localizar. Segundo, porque eu tenho labirintite, então realmente eu priorizo ir na janela sempre, porque quando eu vou no meio, o meu labirinto ele não consegue criar um ponto ali de apoio e começo a ficar meio tonto e eu fico enjoada. Então, se eu fico enjoada, é pior para quem estiver perto de mim e também para mim, porque começa a me dar um pouco de desespero. Então, infelizmente, não vai ser possível trocar por uma questão de saúde e também criança.
vai muito ao banheiro. Então, isso já aconteceu comigo, eu já troquei com a criança e ele levantou muitas vezes e muitas vezes para ir ao banheiro. Então, acho que é mais confortável ficar ali no meio para a criança e para a própria mãe, para não ficar sempre interrompendo e pedindo para passar. A Amanda foi lépida na hora de dar a resposta. E ela deu uma boa resposta. Saiu bem, com motivo de saúde. Mas vamos ver o que o Nixon tem para falar para a gente agora. Vem cá, Nix. Que bom que você aceitou. Ok. Aí, o que acontece? A mãe não conseguiu trocar com a Amanda. Ela virou para o lado, quem que estava na outra janela? O Nixon. E nesse momento, a criança começou a fazer um berreiro danado, uma manha desgramada querendo o seu lugar. Ok. Sim, não, justifique sua resposta. De 1 a 2 minutos, seja lepto, mas nem tanto. Lembra da palavra do dia. Eu diria não. Não. Mas por que não, a mãe vai perguntar? Talvez ele só não esteja no bom dia. Talvez ele só seja chato. Não seja empático. Mas a verdade é que talvez aquela mãe ou aquela criança precisem de uma lição. Que lição? Às vezes, nem tudo que você quer você consegue. A mãe pode sempre usar a justificativa do filho. Olha, mas é o meu filho que quer. Mas, na verdade, o que a mãe quer é um jeito de deixar ele um pouco mais quieto. Talvez a criança simplesmente queira... eu nunca recebi um não. É muito mais fácil você aprender esse não quando criança, aprender a se frustrar, enquanto ainda você tem esse espaço, você não tem outras preocupações, do que quando adulto. Porque quando adulto, as coisas são um pouco piores. Então, esse seria o meu não. Para você aprender uma lição, que nem sempre na vida você tem o que você quer. Nossa, eu falando aqui, vocês não escutaram nada em casa, né? Tudo bem, Liliana, eu só vou repetir o seguinte. O Nixon tentou dar uma lição na criança e na mãe. Quem precisava de lição, a mãe ou a criança? Vamos imaginar que você estava no lugar do Nixon. E agora a mãe, não satisfeita, começou a te filmar e falou que vai te expor para todo mundo. E aí? De 1 a 2 minutos, seja lepta, mas nem tanto, lembre da palavra do dia. Com você. Então, eu concordo com a pessoa que falou antes de mim. Realmente, nós temos que... A criança ela tem que ter noção de que ela precisa ter limites. Não deveria ser eu a impor esses limites, mas sim a mãe. Mas, aparentemente, ela também não está conseguindo, né? Eu vejo que tem uma... A geração dos nossos pais e dos pais das crianças que são pequenos atualmente, eles têm muita questão de eu quero dar o que eu não tive. Porém, se você só dá o que você não teve e não impõe limites, a criança ela não aprende que nem tudo que ela vai ter vai ser naquele momento. Às vezes ela não vai ter e pronto, a vida é assim. Então, ela exigir que eu troque de lugar com ela, só com a criança, né? Só porque a criança quer ir na janela. Primeiro, a gente tem que avaliar, tem uma questão de saúde realmente envolvida? A criança, ela passa mal quando ela não vai na janela? Ou é realmente só porque ela está querendo ir por vontade mesmo? As crianças, elas são muito egoístas, né? Elas vão pelas vontades. Então, eu penso que se não tiver questões de saúde envolvidas, é um bom momento para a gente ensinar ela que ela vai poder ter tudo que ela quer. Acolhe a criança, fala, não, eu entendo. É chato realmente, mas você não vai poder? E é isso. É um momento da criança quando a mãe aprender, né? Muito bem, Liliana. Muito obrigado. Obrigada. Aí agora, ainda não satisfeita, a mãe continua a filmar, falando que vai jogar nas redes sociais, vai criar maior barraco. Aí a Pamela tá doida para contar pra gente como que ela vai sair dessa. Você adora fazer o Table Topics, que eu sei. Pamela, você vai ter de 1 a 2 minutos. Lembra de usar a palavra do dia, lépido. Seja lépida, mas nem tanto. A mãe tá te filmando, fazendo mó escarcéu dentro do avião. Gente, eu vou contar para vocês uma situação que eu passei alguns anos atrás. Eu estava viajando para a Argentina e eu amo de paixão estar na janela. Por quê? Porque eu sento na janela, eu durmo e não vejo de jeito nenhum. Sempre é assim. E aconteceu de uma mãe
ela pediu lugar para o filho. E eu falei que não. Eu falei que não, porque eu gosto muito de janela e eu não achei que seria justo que, como ela queria janela para o filho dela, devia ter reservado. Não achei que seria justo. Então ela começou a me filmar e falou que ia fazer um escarcéu. E que eu fiz? Eu falei, tudo bem, pode me filmar. Vamos lá, quais são os seus argumentos? Por que que eu deveria dar para você o meu lugar? Me fala, quais são os seus argumentos? Se você conseguir me convencer, talvez eu dê. Então, ela começou a falar que eu deveria ter paciência com o filho dela, que eu deveria ter empatia pela criança. E a verdade foi que eu sou coração mole e dei meu lugar, porque eu sou dessa. No final das contas, você não tem outro lugar para dar para minha criança. E essa é uma história real. Passei, fui para a Argentina, e no primeiro momento eu neguei meu lugar para a criança, e depois eu dei porque eu fiquei com dó, que queria que a família sentasse junto. É isso, obrigada. A Sandra é uma pessoa bondosa, ela cedeu o lugar. Segunda vez que eu faço isso, gente, desculpa. Vocês viram que a Pâmela foi bondosa. Ela cedeu o lugar, deixou a criança aí na janela. Já aconteceu isso comigo também. Eu cedi lugar para uma senhora. Vim de Madrid até o Rio, levantando para a senhora passar para ir no banheiro de hora em hora. Nunca mais cedo minha janela para uma senhora. Não dá. Vamos? Aí imagina o seguinte. Não foi a Pâmela bondosa que cedeu o lugar. Foi um outro passageiro que não quis levantar de jeito nenhum. E o escarcéu está formado dentro da aeronave. Você, o chefe de cabine, foi acionado para contornar a situação. O que você vai fazer? De 1 a 2 minutos, lembra a palavra do dia, lepto? Conta pra gente. De início, eu ia ver se tinha outra vaga para ela ir lá, porque isso daí já se passou assim comigo uma vez, em que uma outra pessoa que estava atrás, ela me pediu se dava para ela ir lá nesse meu assento, só que eu disse que não, porque ela pago mesmo, e ele tinha sido pago porque eu quis ir próximo de uma outra pessoa que estava lá perto de mim. Então eu disse que não. Só que nisso veio uma outra pessoa e disse: olha, aqui na frente tem outro assento. E é você que quer ir lá? Mas essa pessoa que estava, que ela veio lá para mim, que ela pediu para mim, ela disse que não, porque ela falou: não, eu quero ir aqui porque eu estou próxima aqui da minha mãe. Aí eu falei: então eu posso ir para esse outro, porque ele era mais à frente, mas é que eu já pensei e falei: eu vou estar mais à frente, então eu vou sair antes. E eu iria agir, eu acho que dessa outra forma assim também, de ver se tinha algum outro assento que desse para ela ir, porque outras vezes também, várias vezes assim, tem sempre um assento que é vago nesses voos. Eu iria mais para essa parte de apaziguar. Beleza. Vocês viram que foi apaziguadora a situação aqui, né? Tentou arrumar um outro lugar para acomodar a criança lá na frente. Só que o Emanuel agora chegou numa situação complicada, porque a criança continua batendo o pé que quer aquele lugar, não quer outro. Nosso amigo chefe de cabine não conseguiu contornar a situação, teve que escalar para o comandante. Aí nosso comandante Emanuel vai entrar na situação e de 1 a 2 minutos ele vai contar para a gente o que ele vai arrumar com essa mulher e com essa criança e toda a confusão que está rolando lá dentro. Lembra de usar a palavra do dia, lepto? De 1 a 2 minutos. Eu sou o comandante, né? O que eu faria? Tentaria conversar, né, com as duas partes para entender exatamente por que a criança gostaria de sentar na janela. É uma necessidade fisiológica? É uma outra necessidade? É só simplesmente uma vontade da criança? Nesses termos, não teria como haver uma solução, né? Teria que ou remanejar, como o colega bem citou, né? E aí, vendo o lado da pessoa, né? A pessoa ficou até calada. Estava até fazendo propaganda na Magalu ontem, eu vi, nossa,
como a gente acaba incentivando comportamentos estranhos, né? Assim, só porque a pessoa teve uma situação complicada, e agora já é famosa, ganhou 1 milhão de seguidores. É impressionante, mas bem, sou o capitão. Então, teria que negociar, infelizmente, conversar com a mãe, que não seria possível se fosse por uma questão de vontade, e recomendaria um processo, no caso, para a passageira que foi e teve sua privacidade violada, né? E realmente, se tivesse ainda um conflito, teria que remover a passageira com a criança. Esse seria o meu posto. Aguarde o processo. Vocês viram que até o comandante foi apaziguador, né? Tentaram resolver, contornar, mas a situação não chega a um consenso legal ali. E por coincidência, a Gisele estava no mesmo voo. Ela era passageira da fileira de trás, assistindo tudo, o barraco sendo formado e ela de lambuja aparecendo nas redes sociais também, atrás do Nixon, que foi o segundo que não quis ceder o lugar. Gisele, conta pra gente o que foi essa confusão lá, como você se sentiu, o que você fez. Você teve intenção de intervir na confusão ou não? De 1 a 2 minutos, lembra da palavra do dia lepto? Conta pra gente. Em alguns momentos que a gente precisa ser lépido na vida e perceber que a nossa intervenção, em certos momentos, não vai funcionar. Não adianta eu tentar entrar em uma briga que não é minha. E por estar atrás e vendo a percepção das outras pessoas também, além da mãe e da menina envolvida, eu certamente ficaria só observando. Eu acho que eu colocaria o meu fone de ouvido também. Normalmente eu já estou dormindo quando olha o avião decola, então eu deixaria passar despercebida por essa briga e não interferir nesse momento de emoção muito aguçada lá. Esse papel não é meu como passageira, é da companhia aérea, é das pessoas, dos comissários de bordo, eles que têm esse papel de apaziguar as brigas. Então eu ficaria ali também, igual a menina, só com meu foninho de ouvido, só dormindo, na verdade. Muito bem, Gisele. Então a Gisele esperta ia fingir que estava dormindo. A história não é comigo, não sei o que está acontecendo. Mas o Nixon, que estava sendo filmado ali, estava no meio daquela confusão, ouviu o conselho do Gustavo, ouviu o conselho do comandante Emanuel e resolveu processar a mulher. E contratou nosso amigo Marcos, um grande advogado de Brasília, para pegar o caso dele. Agora o Marcos vai vir aqui contar para a gente qual que vai ser a orientação e o que ele vai fazer agora que ele assumiu o caso do Nixon. Marcos, você tem de 1 a 2 minutos, pode ficar tranquilo que a Pâmela está contando seu tempo. Lembra da palavra do dia, lepto? Conta pra gente. Serei lépido na resposta. Como todo advogado, né, a gente fala que está no avião ali, você vai distribuindo os cartõezinhos. Mas aqui, como eu já tenho o meu cliente, já está contratado, primeiramente, já assina o contrato, por favor, Nixon, para a gente começar os trabalhos. E a solução aí, realmente, é entrar em um acordo extrajudicial, falar, olha, aqui houve um dano constitucional à minha imagem, houve um dano constitucional comprovado, então nós iríamos tentar um acordo extrajudicial para que você fosse ressarcido nas questões de danos morais. Caso isso não ocorresse, nós iríamos litigar, iríamos entrar com um processo, possivelmente ou no juizado especial ou na justiça comum, e iríamos colocar ali essas questões de grande repercussão midiática, de grande impacto à sua moral e com certeza teríamos um prognóstico de jurisprudência muito, muito impactante, muito alto, com uma grande chance de lograrmos êxito na causa. Seria basicamente isso. Obviamente que, além disso, isso olhando para um aspecto micro, mas também olhando no aspecto da companhia aérea. Iria te perguntar, você teve
todo o suporte da companhia aérea ou não. Então, se não tiver também, nós poderíamos processar em conjunto a companhia aérea e obter uma indenização um pouco mais vultuosa, mas dentro daquilo que você realmente necessita. Agradeço, obrigado. Eu acho que o Nixon escolheu bem o advogado dele, hein? Tá de parabéns, Nixon. Marcos, precisar de advogado, vou lembrar de você, hein, cara. Então, vocês viram que o negócio é polêmico. Eu quis trazer isso porque essa semana eu fiquei sem entender. Começou a aparecer um monte de meme de uma mulher com cara de paisagem. Todo mundo falando que queria ter a paciência dela em 2025. Eu fui pesquisar o que estava acontecendo com essa mulher da paciência. Cheguei nesse assunto e resolvi trazer para cá. Vocês viram que cada um teve uma posição, cada um teve uma opinião. Mas, no fim, infelizmente, não existe certo e errado. Mas é um assunto bem polêmico. Com isso, de forma lépida, eu devolvo a palavra para o nosso Toastmaster do dia. Vem para cá, Olavo. Muito obrigado, Thiago, por isso tudo. Realmente é muito importante trazer um tema tão recente quanto esse para o Toastmaster do dia, ou como Table Topics. Eu vi essa notícia, foi quarta-feira, eu não entendi nada, eu pensei que a maioria das pessoas estavam do lado da moça que estava filmando, então eu fiquei feliz que o pessoal estava mais do lado da moça que não era a mãe, que só queria ficar lá tranquila, porque normalmente essa acabou me contando nessa situação. Essa história aí me lembrou uma história que eu vi um tempo atrás nos Estados Unidos, que o cara estava num jogo de beisebol e ele pegou uma bola de beisebol, que acontece 1 em 1 milhão a chance disso acontecer. E uma criança do lado pediu a bola para ele. Aí o cara foi lá e falou, não, a bola é minha. Que é bem similar com essa história. E o pessoal caiu matando em cima do cara, porque não, é uma criança, tem que dar a bola de beisebol para ele. Aí o cara só virou e falou, desde que eu era criança, o meu sonho era pegar uma bola de beisebol. E agora que eu tenho esse sonho realizado, vão querer tirar isso de mim? Não, a bola é minha e eu vou levar para casa. E agora vamos voltar para a reunião. Agora para o terceiro momento, que são os relatórios e do feedback do pessoal. Ah, não, é o relatório do time para votação, verdade. Uma salva de palmas para o Marcos. Serei lépido novamente no relatório dos nossos discursos de improviso. A primeira foi a Amanda. De antemão, já falo que todos estão elegíveis para a votação. A Amanda fez o seu discurso em 1 minuto, 7 segundos, 28 milissegundos. O Nixon fez o seu discurso em 1 minuto, 10 segundos e 89 milissegundos. A Liliane fez o seu discurso em 1 minuto, 30 segundos e 8 milissegundos. A Pamela fez o seu discurso em 1 minuto, 21 segundos e 11 milissegundos. O Gustavo fez o seu discurso em 1 minuto, 36 segundos e 48 milissegundos. A Gisele fez o seu discurso em 1 minuto, 15 segundos e 25 milissegundos. O Emanuel, seu discurso em 1 minuto, 19 segundos e 46 milissegundos. E eu, Marcos, em 1 minuto, 36 segundos e 57 milissegundos. Obrigado. Agora teremos 1 minutinho para a gente votar qual que foi o discurso improvisado que foi melhor. E o link é esse daqui também. Deixa eu fazer minha votação aqui. Agora vão ser as partes dos feedbacks, mais especificamente os avaliadores. E vamos começar com Naya Lima. Ela vai avaliar a Débora Alencar no ice break dela. Ela tem de 2 a 3 minutos para avaliar a Débora. E o palco é seu, Naya. Maravilha, Uma salva de palmas para ela. obrigada. Pessoal, feliz dia. Bem, hoje eu estou aqui para o Icebreaker da Débora. Uau! Que mulher linda e inteligente. Não é, gente? Com certeza. Vou dar aqui algumas informações sobre o que a Débora tinha que alcançar aqui, principalmente falar que ela está numa trilha, faz parte de uma trilha chamada Liderança Dinâmica, não é bem ali, o que você quer, mas depois a gente muda. E o projeto é o primeiro projeto, que é o Icebreaker, o nível 1. E quais são os objetivos que ela pediu para mim? Mandou aqui. Construir confiança. Eu achei isso perfeito, porque aqui a gente está construindo. Ninguém vai chegar com confiança aqui. É uma construção e um autodomínio com o público. Então, você vai, com certeza, chegar a isso mas eu achei bem interessante esse seu objetivo, é um objetivo bem pé no chão. Então, vamos lá ao seu feedback. Débora, parabéns. Você é uma mulher linda, inteligente. E muito obrigada por ser uma professora, porque hoje em dia a gente sabe que os professores, professora, são as pessoas que vão levar todo mundo aí junto com a inteligência artificial para um entendimento melhor. Então, assim, começando por aí. Então, o que você fez logo no começo, que eu amei? Que é o storytelling. Você começou a colocar as pessoas na vida. Vocês lembram em 2001, onde você estava? Eu lembro, eu estava grávida da minha filha. Então, você já me transpôs para esse lugar. Tá? Então, assim, você começou o seu discurso exatamente com o storytelling, que é muito forte. É um momento muito interessante do seu discurso.
Wilson, e você arrasou exatamente nisso, porque você colocou as pessoas naquele momento. Você falou 44.000 pessoas morreram naquele dia, então você trouxe também muita coisa. Eu estou falando isso porque você, de repente, na hora de falar, você esqueceu de falar o 1.000. E assim, é bom, interessante a gente ver o que a gente está falando também em relação a dados. Também é uma coisa, que você vai aprender um pouquinho mais na frente, exatamente isso. Você tem que checar os dados e falar também. Ô, gente, é tão difícil esse tempo, mas tudo bem. Eu queria arrasar hoje, mas eu vou arrasar porque a Débora está aqui, e é isso aí, isso que é importante. Outro ponto muito importante é, você treinou com a Laura, você me disse isso, então foi muito importante isso. Laura é mentora dela, então foi uma coisa que ela conseguiu, desde o começo, colocar. Então você não precisou ficar lendo, nem porque você, desde o momento, você já estava se posicionando, e eu gostei muito do seu posicionamento. E isso eu acho que foi porque você fez com a Laura isso. Então, é uma coisa assim, continua fazendo isso. É bom, eu quero melhorar, então eu vou ter que correr atrás, suar, entendeu? Então, achei muito interessante isso, mas em alguns momentos você ficou colocando para baixo, e isso é uma maneira de você estar trazendo a sua memória. Então, seria bom, né, de você pensar, mais uma vez, em contato visual, pode ser bom também em relação a isso. Para o próximo, fica aí já o desafio. Em relação ao feedback, as pessoas falam muito que a gente pega muito leve aqui no feedback, mas é exatamente para isso, gente. A gente está te dando boas-vindas, e você fez uma apresentação maravilhosa, maravilhosa. Então, olha, é só o começo, como eu sempre falo aqui, um começo de várias histórias que a gente vai escutar, e parabéns. A abertura foi cativante, você trouxe storytelling, só fica de olho nos dados da próxima vez, tá? Em relação a isso. E mais um pontinho, teria sido perfeito se você tivesse trazido o nome da professora. Quem era essa professora? Eu acho que as pessoas iam estar mais... eu sei quem é, tá? Então, parabéns, isso é só o primeiro passo, você arrasou, você é linda, maravilhosa e muito mais. Parabéns. Muito obrigado, Nayá. Espero que a Débora possa apreciar esse feedback. E agora vamos para o feedback. O Matheus, que está em casa agora, ele teve um probleminha, então ele teve que sair. Mas ele está aqui, vai pegar o feedback do Gustavo no discurso A Vida é um Jogo. Bom, o do Matheus, mais uma vez, eu achei que foi um ótimo, que ele trouxe essa história que ele traz sempre, ele põe todos nós dentro do que ele quer ela transmitir, e ele deu um exemplo que foi o do jogo, mas esse aqui do Mário, assim, que eu acho que quase todos aqui já devem ter, no mínimo, ela sabe quem é. Então, isso daí foi um ponto extremamente positivo que ele trouxe, porque nos faz entrar já na história, já bem de início, assim. Outra coisa também que eu achei que ele fez que foi ótima, foi que ele usou os tons. Eu achei que foi de uma forma boa, porque quando ele estava ali querendo lá passar essa ideia, ele tinha esses tons mais altos, mais baixos, então eu achei que isso foi um ponto bom do que ele fez. Uma coisa também que eu até vi aqui foi que ele olhou bem para nós aqui que estávamos aqui mesmo, então eu vi que ele ia aqui para a direita, para a esquerda, então isso daí também é uma coisa que não é fácil quando vem aqui na frente, olhar para todos assim, para todos esses lados, então isso daí também foi um ponto extremamente positivo que eu achei. Uma coisa só que ela senti falta foi de que todas as vezes em que ele foi nos pôr na história dele, e lá fazendo lá perguntas, foi que eu achei que o tempo de espera foi muito breve, então dava para ter sido um pouco menos assim, ela breve. Então isso daí foi uma coisa que eu achei que dava para ter tido mais tempo. E como uma ideia disso, que é o que que é uma coisa também que eu ainda tenho, que ia fazer mais também assim em casa,
mas em casa dar essas pausas de uma forma bem mais, e é longa assim mesmo, porque quando estamos em casa, o nosso tempo é outro. E aqui, você pode achar que está com essa pausa muito, assim, que está com essa pausa e é longa, mas quando você vem para cá, não. Então, a minha dica é essa. Só que, como um todo, foi excelente e ótimo discurso. E agora nós vamos para o feedback do Fábio Fontes. Ele está em casa não, porque eu vi parecer que ele está no carro, mas ele não está no online. Hoje a trilha da Lilian era escrevendo um discurso com propósito na trilha Comunicação Visionária. Em algum momento a Lilian ficou preocupada em não ter um propósito. Mas eu queria dizer ao contrário, Lilian, parabéns pelo seu discurso. O seu testemunho por si só gera propósito e foi um testemunho que gerou motivação. Você disse também que gostaria de ser motivada, mas você já está motivando. Não sei, é o seu segundo discurso, né, pelo que você falou. A reunião de hoje gira em torno disso, em torno de ser você mesma. Quando você faz um testemunho, quando você fala de você fala isso com propriedade. Então, parabéns nisso, você foi muito bem. Eu gostei do seu contato visual hoje, você também ali em algum momento argumentou sobre o contato visual, mas você olhou para a câmera, comunicou com o pessoal que estava em casa e eu vi você olhando para a plateia também. Lilian, como sugestão de melhoria para o seu discurso, porque aqui a gente fala do discurso, é um ambiente seguro e a sugestão está sempre na oratória. É uma sugestão genérica para a entrada. Respira, Lilian. É uma sugestão que a gente usa como caminho para melhorar o nosso desenvolvimento no palco. Você respirando, você oxigena mais, você dá tempo de pensar, você pode articular com o palco, você respirando, você usa menos as muletas e aí você torna o seu discurso mais lépido. Ele fica mais fluido durante o processo. Então, parabéns novamente, você não foi recôndita, não se escondeu, a sudorese, a dor na barriga, tudo acontece. Agora, por último, para finalizar, como sugestão de melhoria para o seu discurso, Lilian, eu gostaria que, durante a fase de treinamento, a fase de leitura, você redobrasse o seu estudo. Eu sei que você se empenhou para desenvolver o seu discurso, mas redobrasse ele para, no próximo discurso, como desafio, não usar o papel como uma muleta, porque aí vai ficar mais fluido para você falar. E aí você pode usar outras fontes também, como esse desafio. Você pode usar a projeção, você pode usar um cartaz. Então isso fica para você como desafio e parabéns pelo seu testemunho, pelo grande discurso que você fez hoje. Agora vai ser o Daniel Pina, vai avaliar a Pâmela, que está aqui na frente, então fica ainda mais fácil avaliar a pessoa. Ele tem de 2 a 3 minutos para poder avaliar a Pâmela no título Já Não. Seja bem-vindo. Lembre com a palavra do Gelépido. Vou tentar usá-la. E o palco é seu. Obrigado, Olavo. Pessoal, eu tenho um super desafio que é fazer a avaliação da Pâmela. Como vocês viram aqui, a Pâmela é uma palestrante, nível profissional. Então, ela já está aqui, contou muito bem a história dela desde 2019 e já fez outras trilhas. Então, primeiro, assim, parabenizar pela tua presença de palco. Segunda coisa que eu queria... O seu objetivo hoje aqui era entregar um discurso que inspira. E contando a sua história, a sua experiência, a forma como você contou, acho que, pelo menos, o meu coração saiu daqui mais quente. Então, parabéns, você cumpriu o seu objetivo, pelo menos para mim, com louvor. E você falou para mim, antecipadamente, porque diferente do seu primeiro discurso que você falou, que era mais de improviso e tudo, no começo da trilha do Toastmasters, eu tenho certeza que você ensaiou muito e até com certa antecedência me passou todos os dados e tudo mais, e falou que você gostaria de ter uma fala mais clara, com velocidade e dicção. Isso eu vou deixar um pouco para o final, para criar um pouco de suspense nessa nossa avaliação. Mas primeiro eu queria te falar que você escolheu um tema de interesse de todos, foi super confortável, estava todo mundo aqui como se fosse um discurso, uma conversa, estavam todos muito à vontade, você trouxe essa energia, foi muito positivo.
O seu nível de conforto aqui no palco, ele é impressionante. Você fica muito tranquila. É interessante porque você faz muito discurso e conversa muito, entra muito no Toastmasters pela plataforma, ali pelo Zoom. Mas aqui você não perdeu nada aqui do presença de palco, você continua brilhando como sempre. Os seus gestos são muito bem articulados. Você tem uma articulação, você utiliza muito os braços abertos, isso dá uma posição de autoridade, de presença, e isso para um palestrante eu acho que é fundamental, e você passa essa confiança. E um ponto que eu queria destacar é o teu sorriso. Você sorri, e esse sorriso transmite hormônios para toda a plateia, e a gente acaba sorrindo juntos também, e é sempre muito legal, você usa isso muito bem. Queria te parabenizar pela sua dramatização. Você fez uns punts, você falou aquela primeira parte em que você falou o melhor clube do Brasil de várias formas diferentes, e além disso, você trouxe, por exemplo, algumas pausas dramáticas, por exemplo, na palavra terrível, você falou terrível, sorriso, e aquilo tudo você conseguiu articular muito bem, ficou muito bem costurado, dramatizou e chamou muita atenção do público. Um ponto que eu queria te chamar a atenção é você andou no palco só na parte final. Eu acho que andar no palco talvez seja interessante, principalmente na questão do contato visual. Aqui a gente tem um público que está desequilibrado, né? Está todo mundo mais para a esquerda aqui, o pessoal está vendo, e às vezes é bom, interessante a gente conversar com a Nayá, conversar com o Olavo, conversar com a Letéia, isso é sempre muito legal. Eu queria também falar, como a Nayá falou, ó, meu tempo também já estourou, acho que hoje já não vai ser tão bom, né? Mas queria trazer 2 pontos também legais para você aqui. Queria te pedir para te desafiar a projeção vocal. Como você falou que como várias das suas apresentações, o pessoal fala que você fala rápido, e isso é verdade, mas eu acho que a projeção vocal, você fez muito bem isso. Hoje você colocou grave, lento, agudo, acelerado. Mas se você projetar um pouco mais alto a sua voz, na parte em que você faz o agudo acelerado, talvez para algumas pessoas fique mais fácil de te entender. Principalmente quando você está na parte acelerada. Se você falar um pouco mais alto, talvez facilite, principalmente quem tem, igual eu, uma dificuldade de ouvir. E a última coisa que eu queria, porque eu já estourei o meu tempo aqui, é te desafiar para fazer um discurso que você tenha poucas informações. Se você tiver poucas informações e como você fala muito rápido, você vai se obrigar a falar mais devagar para poder estar dentro do tempo. Então, em vez de tentar juntar aquele pacotão de informações, como você tem facilidade porque você fala rápido, faça um discurso que tranquilamente daria em 4 minutos e tente fazê-lo em 5 minutos aqui. Tenho certeza que vai ser um desafio legal para você. Obrigado. Desafios bem interessantes. Eu nunca tinha visto um desafio como esse que o Daniel acabou de passar para você. Eu acabo sofrendo também um pouco isso. Quando eu faço um discurso dá 2 páginas, às vezes eu tenho que falar muito rápido. Mas se eu falar um pouco mais lento, posso escrever metade do que eu escrevo normalmente. Então agora vai ser o relatório do nosso queridíssimo timer, Marcos. Ele vai dizer quem está ou não está elegível e eu salve de palmas para o Marcos, pessoal. Olá novamente. Então vamos fazer aqui de forma lépida novamente. Parabéns a todos pelos feedbacks. Eu acho que antes de falar sobre o tempo, né, que foram muito construtivos. A Nayá falou 3 minutos, 44 segundos e 49 milissegundos, não está elegível. O Gustavo falou em 3 minutos, 7 segundos e 42 milissegundos, está elegível. O Fábio utilizou-se do tempo em 2 minutos, 37 segundos e 20 milissegundos, está elegível. E o Daniel falou em 4 minutos, 25 segundos e 31 milissegundos, também não está elegível. Então, nós temos aqui o Gustavo e o Fábio. Muito obrigado, Marcos. E agora, vamos para a parte da votação. Quer que hoje é o mesmo? E você coloca um minutinho para mim, Marcos? Muito obrigado. Vou informar que o tempo acabou, mas vocês votarem. Então, agora vamos para a parte dos relatórios. Tá. O primeiro relatório vai ser do Hackmaster, do Emanuel. Tá valendo doce, pessoal. Bom, gente, vamos para... Tá ouvindo aí? Tá ligado, né? Tá ligado, tá ligado. Vamos para a melhor parte, né? Parte do doce. Vou precisar da ajuda do Olavo. Mas o primeiro discurso da Débora Alencar, de uma frase à realidade. Em que ano nasceu a Débora? 2000.
Eu acho que eu falei primeiro. Eu não vai mais. Já não posso mais responder. Vamos lá. Segunda pergunta sobre o mesmo discurso. Qual a frase que mais impactou a Débora? Isso. Ela. Hã? Mais impactou, não foi não? Acertou. Mas, na verdade, é um dia serei uma mulher linda e inteligente. Mas tá. Pode devolver. Vamos para o segundo discurso, do Matheus Augusto. A vida é um jogo. Quais os jogos citados no discurso? Foi aqui. É. Vamos para a segunda pergunta sobre o mesmo discurso. Quais os 2 personagens citados no jogo? Browser e Princesa. Não, corrigindo aqui a pergunta. Do Street Fighter. Acertou. Bem. Agora vamos para o discurso da Lilian Oliveira. Tico e o Teco representam a ansiedade e a confiança no discurso de Lilian. Quem é a confiança? O Teco. Boa. Agora para o discurso da Pamela. A Pamela, em seu terceiro discurso, tinha uma pessoa na plateia que tinha uma cara de... E, por fim, teve uma função que ela disse que mais ajudou no trabalho. Qual foi essa função? Torna a palavra para ti, Olavo. Obrigado, gente. Excelentes discursos. Continue assim. Muito obrigado, Emanuel. Sempre bom docinho. Já ganhou o meu. Obrigado, tá ligado? E agora vai ser o relatório do gramaticista, do Lucas Ferreira, que está em casa. Foco é seu, Lucas. Bom dia, bom dia. Vamos lá para as minhas anotações. Eu esqueci de explicar o que faz o gramaticista, além de definir a palavra do dia. Então, fazendo um breve resumo aqui, o gramaticista analisa o uso da gramática para cá. Sempre quando eu pego essa função, eu faço um recorte falando que não tem maneira errada de se comunicar e de falar. Existem contextos e contextos, e grandes oradores conseguem se adaptar a cada contexto. Porém, a proposta aqui é que a gente utilize a língua formal portuguesa. Eu não sou também formado em letras nem nada. Entretanto, a gente faz aqui o desafio de trazer algumas coisas que mais me chamaram a atenção aos ouvidos. Alguns destaques. Eu gostei do discurso da Débora, que ela usou a palavra almejar em um certo contexto, não peguei a frase total, mas foi bem legal. Marcos, logramos com êxito, o advogado aí, com o domínio na ponta da língua do português, foi sensacional. E o Fábio, inclusive, utilizou palavras do dia anteriores a nossas, então recôndito, e também gostei da forma que ele me colocou articular, sem falar da maneira como ele falou no geral, foi bem positivo. Algumas sugestões de melhora, que são minhas opiniões, que normalmente eu falo mais. Não sei se são tem muito a ver com a gramática, mas uma construção de frase que pode ser melhorada. Muitas pessoas nos seus discursos falaram eu acho que. Se você não sabe o que você falou, dá uma olhadinha depois na gravação. Muda para eu sei, eu acredito, eu tenho certeza. Quando a gente fala eu acho, a gente perde um pouco de credibilidade, a gente perde um pouco da força que a gente pode falar no nosso discurso. E uma mudança de palavra pode fazer bastante a diferença. Além disso, é comum a gente utilizar a gente pode e podemos colocar isso em como nós podemos, nós precisamos, nós utilizamos, usar a colocação pronominal e evitar usar o a gente, nesse caso. Vi aqui que algumas pessoas tiveram algumas dificuldades com a conjugação, então as pernas tremer, em alguns casos aqui. As pernas tremem, mas foi o que falado em algumas avaliações também, tem muito a ver com a velocidade do discurso. A gente fala tão rápido, às vezes assim que vai embolando, e a gente nem perde tempo muito para analisar. Então, abaixar um pouquinho a velocidade vai ser bastante positivo. Então é isso, não reduzam o discurso para vocês, tipo, é isso? O discurso de vocês não é só isso, o discurso de vocês é muito mais. Coloquem essa força, entendam que as palavras têm poder quando a gente utiliza elas. E tratar ela e utilizar ela, vamos fazer a colocação pronominal de utilizá-las, tratá-las, refazê-las, enfim, da maneira que eu vou para cada frase também, para a gente ter uma portuguesinho melhor. Palavras do dia que eu anotei aqui que utilizaram,
Quem foi, quem foi lépido com o uso da minha palavra do dia? Tiago, Olavo, Gisele, Marcos e Fábio. Parabéns também. Se alguém falar mais, não me perdi aqui, perdão. E por fim, não tenho mais nada a acrescentar. Não vou falar isso, porque foi bastante coisa. Olavo, a palavra é com você. Muito obrigado, Lucas. Esse feedback que você comentou de mudar, eu acho, para eu acredito, realmente traz uma força para o seu discurso, é algo que eu tento incorporar, seja aqui ou lá fora. E essa questão do é isso é fundamental, pessoal. Vocês se esforçam bastante para trazer um discurso aqui para frente. Aí quando você termina, e é isso, a impressão que passa é que vocês não se esforçaram tanto. Diminui um pouco o tanto que vocês se esforçaram. Então, muito importante esse feedback do Lucas. Muito obrigado, Lucas. Está em casa hoje. Vamos nessa. E agora a próxima função. Tudo certo, Gisele? Tudo certo. E o palco é seu, Gisele. Uma salva de palmas, pessoal. Obrigada, gente. Eu vou fazer o relatório um pouco diferente hoje, para o Accounter. Eu tenho aqui um relatório por pessoa. Depois eu posso compartilhar com vocês no grupo, se vocês quiserem. Ou se alguém não quiser que compartilhe, é só me falar. Mas eu vou mostrar o campeão de hoje, a palavra campeã de hoje, que foi é. Praticamente todo mundo falou, com exceção de alguns poucos, como o Fábio, o Nixon, acho, mas muitos falaram a segunda coisa que eu reparei foi a repetição de ideias, e a terceira é o então. A gente, para tentar fazer as conexões nas frases, a gente acaba usando o então. Então, eu vou passar no grupo depois certinho para vocês esses relatórios, quem quiser acompanhar, mas eu entendo que a melhor coisa para quem fez os discursos é se ouvir depois, ouvir a gravação depois e perceber o uso das palavras. Eu acho que isso funciona mais do que eu mostrar aqui a quantidade de números que a palavra foi repetida pela pessoa. Mas eu vou encaminhar para vocês aqui o relatóriozinho. Eu queria destacar os discursos preparados. A Débora, eu vou só destacar o cuidado com a movimentação das mãos e o uso do e nas conexões. Mas eu queria destacar os pontos positivos dela e eu vou dizer que é o controle. Ela estava tentando se controlar para não falar a palavra. Isso foi perceptível, pelo menos na minha visão aqui. O Matheus também usou bastante e um pouco de repetição de ideias. Dava para ver que ele estava improvisando um pouco no discurso, apesar de ser um discurso preparado. Mas ele conseguiu usar essas palavras para conectar as ideias, as palavras de preenchimento para conectar as ideias. Então, foi muito legal também, Matheus. Você usou as palavras de preenchimento, mas você conseguiu usar de uma forma que estava conectando tudo. Então, deu uma escapada. Foi bom. A Lilian, eu vou só destacar os gestos com as mãos e um pouquinho da movimentação, mas também deu para perceber que ela estava se controlando para respirar e tentar evitar as palavras de preenchimento. E eu preciso dizer que a Pamela é lépida. Ela arrasou no discurso de hoje. Os gestos dela, ela fez muitos gestos hoje, mas foram gestos conectados com o que ela queria mostrar, com a intenção, com a energia do que ela estava querendo mostrar. Então, muito legal, Pamela, parabéns. E depois eu encaminho o resto para vocês. Se alguém não quiser, me fala, que daí eu não mando no grupo. E agora vamos para a parte da avaliadora geral, da Leteia. Né? Qual que é a sua, Leteia? Gente, agora eu tô torcendo para entender minha letra. Porque tem bastante coisa para falar, mas muita coisa que eu espero que acrescente para vocês. Ser avaliadora geral para mim é um grande desafio, porque eu acho tudo tão lindo, tão perfeito. Estar aqui já eu acho um mega desafio, a gente cumpriu. Por isso eu tenho mais dificuldade de criticar. Então vamos lá, é para mim muito desafiador. E bora. O clube, não tenho o que falar, né? O clube tá de vento em popa, acho que uma versão dele é a melhor que eu já vi. Então eu estou muito, muito feliz mesmo. E vocês foram, né, o clube, vou me incluir, fomos super pontuais, antecipados em 5 minutos, que é aquela parte que introduz mais para visitantes, porque os membros já estão muito cientes do que a gente passa. Então isso foi muito bacana. Os slides muito dentro do tema, acho que o Olavo fez
adequações, e isso mostra a preparação, é uma delícia quando você chega numa reunião e você sente que foi preparada, então arrasou, muito legal. E assim, quando você chega e assim, tá bem no padrão, talvez não traga tanto acolhimento. Então você veio personificado, os slides também, arrasou. Presidente, que eu faço a campanha aqui, hashtag para sempre. Eu vou registrar, ficar no YouTube. Foi muito claro no começo, foi muito acolhedor, nas instruções deu exemplos relevantes assim, para a importância, como a palavra do dia. Por que tem a palavra do dia? Não é só mais uma palavra, mas a gente também treina o cérebro para as novidades e tal. E a dinâmica também do microfone, essa novidade, eu achei bem interessante. A gente, claro, vai melhorando, mas significa a capacidade do clube de se adaptar. A cada feedback que eu vejo que o clube recebe, ele já tenta ali como imediato a aplicação. Então, isso demonstra muito a capacidade do clube de se reinventar e de aceitar os feedbacks, né? A gente não são feedbacks ao ar. O timer, Max arrasou, porque já de discurso você no começo estimulou, dizendo o quanto é importante cumprir o horário, cumprir a agenda, e como que é para a gente também que está discursando, cumprir, e isso estimula a audiência a te escutar. Trouxe relatórios precisos e expressou também a sua opinião a cada relatório. Então, você não só veio trazer um relatório preciso, mas também se expressou. A Counter Gisele trouxe novidades no começo. Eu não sei se é novidade, porque foi a primeira vez que eu vi, mas foi muito legal o slide. É bem fácil, talvez pessoas consigam assimilar escutando, e tem outras que são mais visuais, então ela consegue atingir mais pessoas na forma de entender. Senti só um pouquinho de falta no começo, Gisele, de repente deixar um exemplo, olha, dá uma respirada, tenta não prolongar, às vezes uma dica inicial, porque ainda terão os discursos, mas você deixou no final, que aí cobriu toda a lacuna e ainda trouxe um relatório com gráfico, e é um relatório quantitativo, então você arrasou. Eu acho que é importante a gente saber quantos. Eu sempre falo do meu exemplo que o meu iceberg eu tive 27 S. E aí você notar que à medida que foram passando, eles se zeraram, é interessante para a gente que está querendo melhorar. O Hackmaster, Manuel, cadê? Foi muito legal mesmo, assim, você, bom, explicou aqui no começo, mas estimulou com o docinho, é uma prática que vem acontecendo, mas acho que a pegada do Hackmaster é o gamer. Isso é muito comum na vida real, então a gente praticar isso também, eu acho que é bem legal, a gente estimular essa nossa parte competitiva, que o mundo tá assim, tá, então aqui a gente também treina isso, achei legal. E você fez perguntas muito precisas, que permitiam resposta, porque às vezes a gente fica divagando na pergunta e fica complicado responder, então você fez perguntas excelentes com respostas possíveis. Lucas, gramaticista, trouxe uma palavra que eu adorei, é muito tranquilo de usar no dia a dia, e eu acho que vai impressionar lá quando a gente usar lá no trabalho, vai ficar todo mundo, mais gente. Então, muito legal, estimulou no começo a pronúncia, e eu também já vi isso num feedback. Alguém falou, vamos pronunciar, acho que foi a Edith, né? Você já aplicou, então, mais uma vez, reforço como o clube se desenvolve escutando os feedbacks. Sensacional. E agora ele colocou as partes notórias, eu acho que é bem legal para as pessoas que usaram ficarem estimuladas e a gente notar que não sabe usar, ou enfim, um advogado que às vezes tem seus termos, a gente também aprende quando alguém estimula essa parte notável, trouxe considerações bem relevantes e arrasou e fez falta aqui presencial, Lucas. Não sei se eu gostei de você, prefiro você aqui para abraçar a gente. Olavo, TM do dia, traz essa jovialidade, traz essa... Eu acho que é muito inspirador, assim, a gente já está com uma idade mais avançada, aí vê um jovem assim, TM, já querendo melhorar a comunicação, na verdade, você, sei lá, tá voando, então isso me deixa assim, eu quero apertar, toda vez que eu vejo um jovem aqui no clube se desenvolvendo e crescendo. Você, então, preparou os slides e trouxe, assim, acho que
que você tem feito com muita maestria essa conexão entre um discurso e outro. Você sempre se coloca, faz um comentário, demonstra que você estava ali prestando atenção. Não está só conduzindo. É muito importante essa fluidez da reunião e você traz isso com maestria, já está tirando de letra. Talvez, para ficar assim mais tchan, eu acho que é um pouco do que o Dani falou para a Pam, sobre o tom. Às vezes ficava baixinho. E a gente, no microfone, ele não tem uma sonoridade aqui. Às vezes, assim, na hora de começar, ficava baixinho. Mas, então, é a impostação, colocar. Mas, ó, usa um master, gente. Jovem, estimula, gente. Antecipado, os brancos, mas é para cumprir o charme, né, Ti? Aí, preciso o tempo todo, com certeza já tem uma visão, porque está cuidando muito bem do nosso YouTube, então ele já tem uma visão pós-reunião sobre a dinâmica do Zoom Master. Eu acho que a gente evoluiu muito nessa atividade. E o Zoomer, o Lucas também, né, cumpriu esse papel muito simpático, acolhedor, que deixou essa parte do intervalo sensacional. Eu estou desesperado, porque já ficou vermelho e eu estou avaliando o TT dele. Ele fez um projeto. Hoje, o Table Topics era um projeto do Thiago para fechar, né, encerrar o seu nível 3. Então, a gente tem uma série de projetos e esse era um. E você conduziu, o que dizer? Quem fala não para o Thiago? Não tem como. Ele tem uma persuasão de forma, num sentido muito positivo, que é impossível falar não. E ele fez essa construção toda e já nomeava, porque o fulano vai, não sei o quê. E eu achei isso muito criativo. Você trouxe uma questão atual. Então, ficou muito sensacional. E eu acho que, principalmente, você chama com uma gentileza que deixa confortável. Você conseguiu trazer 8 pessoas. Então, eu acho isso muito legal, porque às vezes conseguir convencer as pessoas de virem e ainda assim você lembrava cada um o tempo e a palavra do dia sem perder o fio da meada da história, eu achei sensacional. Pode dar 10 VPE para o projeto dele. Ficou muito legal. E é isso, eu vou complementar depois por WhatsApp. A Nayá, como avaliadora, também era icebreaker, precisava desse foco motivacional, assim, porque é um discurso que você está... Primeiro, você tem que se sentir com vontade de desbravar. E ela foi, né, sempre muito gentil, trouxe as partes fortes, também trouxe o que dá para melhorar. E Nayá, foi brilhante, deixando a nossa pequena Débora, também outra jovem. Pronto, eu acho que ela nasceu para palco. Vai ser uma Simone Cortez, que é a professora. Então, ela vai chorar, certeza. O Gustavo, que avaliou o Matheus, também reforçou as partes notáveis do Matheus, que inclusive achei legal porque você reforçou que ele já tem um estilo, quando você falou assim, é dele, de trazer uma mensagem. Então, você reforçou coisas que é importante, que ele foi bem vocalmente, os seus gestos também muito condizentes, e você trouxe também com muita gentileza o que eu acredito de verdade, ó, tirando o acho do nosso gramaticista, eu acredito de verdade que quando a gente entrega um feedback com gentileza, as chances dessa pessoa nos escutar são infinitas, porque às vezes com muita dureza você bloqueia, não já não quero saber. Então, essa sua gentileza, passando de todos, inclusive, foi sensacional. O Fábio também, ele atendeu o pedido de última hora. Isso demonstra também uma capacidade que a gente treina aqui, porque no dia a dia não dá para planejar tudo. Tem hora que a gente sai do prumo e precisa dar um jeito e fazer cara de plenos. E o Fábio trouxe isso hoje, demonstrando que é mais uma ferramenta que a gente treina por aqui. Tudo é treinável, eu acredito de verdade nisso. Então, ele trouxe o nosso feedback, que é o sanduíche, e também manteve muito motivada a Lilian, que está em seu segundo discurso, reforçou o propósito dela. Eu tenho certeza que a dica do papel, eu também dei outro no feedback. Aliás, quem recebe feedback amanhã, chega aquele monte de e-mail, né, no domingo, é uma delícia. E o que dizer do Daniel, que avaliou a Pam, tá difícil mesmo, eu fiquei impressionada com a nossa menina, tá palqueira,
aqui o palco é seu, mas conseguiu trazer pontos muito relevantes para ela de melhoria, que com certeza, inclusive levarei para mim, porque eu também sou dessas, que quer falar de 1000 coisas em 5 minutos. Então, trouxe a dica para mim de diminuir o conteúdo, respirar e falar, então, vou usar no meu próximo discurso, adorei. E usou esse nosso modelo de feedback, né? Esse sanduíche que você reporta o que foi bom, traz o que dá para melhorar, deixa um desafio. Então, acho que esse feedback não tem como errar. Nossa reunião foi linda. Obrigada a todos que vieram. Com você a palavra, Olavo. Arrasa! Muito obrigado por esse feedback, Alaté. Realmente tem sempre coisas que a gente pode ir aprimorando quando a gente está aqui na frente. Eu já pensei em algumas coisinhas, mas vamos continuar com a reunião. Agora eu não posso ficar muito rápido, porque senão eu entrego os vencedores, que eu já fiz na última vez. Vencedores do dia de improviso. Daqueles 8 do Table Topics do Thiago. Nixon! Ele é Gente, seu. o Nixon arrasou, ele já pode ser membro e já pode pegar uma função. Agora, vencedores do dia do avaliador. Fábio Fontes. Agora, Muito Fábio, bom. você tem que ir aqui para Brasília para a gente te entregar isso daqui. Já tem uma coisa a mais. Pode falar para a Letéia tirar uma foto e me mandar. E agora, o discurso preparado. Débora Alencar. Esse aqui é seu. Dá para botar no LinkedIn. Muito obrigado, pessoal. Eu adoro fazer essa função. Infelizmente, a gente não pode fazer todas as reuniões. Porém, eu tive essa chance, essa sorte de estar aqui 2 finais de semana seguidos. E agora eu quero passar a palavra para o nosso queridíssimo presidente. Parabéns, Olavo. Parabéns a todos que tiveram aqui. Foi uma excelente reunião. Essa é a última reunião presencial de 2024. Vai ser mais ano que vem. Mas ainda tem reunião nesse ano. Vamos com calma. Vamos fazer os anúncios finais. Eu peço para o Thiago se ele puder passar, porque eu estou sem o passador aqui. Ah, ele está aqui. A próxima reunião, pessoal, vai ser na verdade, são 2 reuniões. Vamos ter a reunião em inglês tradicional que nós temos. Ah, maravilha. A reunião em inglês que nós temos tradicionalmente, das 8 às 9, online, e também teremos a nossa reunião em português. Mas a nossa reunião em português será online, 100% online. Então, todo mundo de casa, todo mundo podendo participar, então não tem desculpa para ninguém, está na praia, está lá curtindo com a família, em Camboriú, venha para a reunião, tá? Você pode pôr o 4G para funcionar e participar da nossa última reunião do ano. Também queria convidar todos a se inscrever aí nos nossos canais, no YouTube, nas nossas redes sociais, LinkedIn também, que é muito legal, muito importante, a gente tem feito uma campanha bacana no LinkedIn, e o Instagram, claro, que também é uma das principais fontes aí para o pessoal conhecer o Toastmasters de Brasília. Queria chamar todo mundo aqui na frente para a gente tirar a foto final. O pessoal do online, queria que todo mundo, se pudesse, abrisse a câmera para a gente tirar aquela foto bonita, falando 2024 e dando aquele sorriso, despedindo do ano presencialmente aqui, mas lembrando que temos reunião semana que vem, em português e inglês também. Quem vai tirar a foto aqui no presencial? Vai lá, Olavo. São muito altos. Vou pedir para o Lucas também tirar aquele print bonito da pessoal. Última foto de 2024 no presencial? É isso, pessoal. Muito obrigado a todos pela reunião, pela disponibilidade. Pessoal do online, muito obrigado. Lucas, obrigado por nos conduzir aí no online. Um grande abraço para vocês, Gisele. Pessoal, deixa eu ver o nome de todos aqui. Daiane, Liliana, Ana. Muito bom ter vocês todos. Matheus, que estava aqui. Um ótimo fim de semana para vocês. Ela breve, então dava para ter sido um pouco menos assim, ela breve, então isso daí foi uma coisa que gerou motivação
Você disse também que gostaria de ser motivado, mas você já está motivado. Não sei, é o seu segundo discurso, né, pelo que você falou. A reunião de hoje gira em torno disso.